Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 12 da fase inicial de síntese, área socialidade. Socialidade doente. Oi pessoal, muito bom estar de volta hoje no episódio número 12. Este é o primeiro episódio da segunda área, sobre socialidade. Nesta área, eu irei discutir como a evolução forjou o ser humano para se tornar uma espécie ultrasocial. Como foi discutido no episódio da introdução, a espécie humana conseguiu uma grande vantagem evolutiva quando combinou os altos níveis de socialidade com altos níveis de individualidade, formando um time diversificado. Esta combinação de diversidade individual mais alta socialidade criou um time altamente flexível, inovador e adaptável. Por isso que o ser humano não tem nicho ambiental, ele pode se adaptar a qualquer nicho ambiental, pelas características da nossa socialidade e da nossa diversidade individual. Neste episódio inicial, eu vou fazer de uma forma bem diferente do habitual. Eu vou discutir alguns pontos, pensando alto com todos vocês, sem criar uma estrutura mais formal de um argumento, mas demonstrando um pouco como eu penso em relação à socialidade. Quando você olha as notícias e vê tudo que está acontecendo hoje no mundo, uma das coisas que eu sempre olho e penso é como o ser humano está desconectado do design humano original. O que você acha que tem em comum entre um adolescente jovem que comete suicídio ou um jovem que invade uma escola armada e começa a matar pessoas que ele nem conhece, ou as dezenas de milhares de túmulos decorrentes das mortes por overdose de opioide, ou ainda o grupo de neonazistas que estão surgindo tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O que você acredita que há em comum entre todos estes grupos? Bem, olhando um pouco mais profundamente em cada um, se você pegar indivíduos representativos desses grupos diferentes, você vai ver algo em comum. A grande maioria dessas pessoas está com a socialidade doente. O que eu quero dizer com socialidade doente? Cada pessoa, cada indivíduo foi desenhado pela evolução durante milhões de anos para viver dentro de um grupo pequeno de pessoas, de mais ou menos 50 a 150 pessoas, e conviver com essas mesmas pessoas pela vida toda, basicamente. Durante esse período, o ser humano deve construir relações íntimas, de amor, amizade, família, com um convívio social próximo. Pelo design da nossa cognição, mais ou menos 40% a 50% do tempo, da energia gasta pelo nosso cérebro deve ser dedicada ao convívio social, diálogo, conexão, em amizade, em colaboração. E o aprendizado também é altamente social. Então, o design humano foi feito para a gente nascer dentro de um grupo pequeno de pessoas, todas elas trabalhando juntos no mesmo time. Mais do que a mãe cuidando das crianças, a aldeia cuidando das crianças, essa diferença entre a maioria dos mamíferos e dos primatas e outros primatas não humanos e os humanos é essa característica de você ter um papel muito mais importante da sociedade no cuidado e na educação das crianças. E uma das formas que a evolução força cada indivíduo a manter essa socialidade é punindo quando você não desenvolve uma socialidade saudável.
É difícil entender isso, mas se a gente fracassar em formar um time eficiente, do ponto de vista de sobrevivência humana, a gente está fadado a fracassar durante milhões de anos, né? O ser humano individualmente no ambiente que ele vive é extremamente vulnerável. O ser humano funcionou como um time. Então faz sentido, do ponto de vista evolucionário, forçar a gente a se preocupar muito em construir uma socialidade saudável e equilibrada, porque isso é fundamental para a nossa sobrevivência do ponto de vista evolutivo. É lógico que hoje isso é um pouco diferente. O contexto que o ser humano vive hoje é diferente do contexto que a gente evoluiu. Mas o preço que a gente paga por fracassar em construir uma rede social saudável e equilibrada é o mesmo. Não mudou. A nossa biologia não mudou. A gente está desenhado para ser um membro de um time ultrasocial. A socialidade, ela está esculpida na nossa fisiologia. As evidências científicas de que um ser humano necessita construir uma rede social individual de relacionamentos equilibrados e saudáveis é extremamente consistente e envolve vários mecanismos diferentes. Eu irei discutir alguns hoje com o objetivo de ilustrar o meu ponto. Eu não vou fazer uma revisão sistemática da literatura para discutir a fisiologia social, como a fisiologia humana suporta, apoia a socialidade humana. Mas eu gostaria de falar de alguns desses exemplos para ilustrar esse ponto. O primeiro desses mecanismos biológicos da socialidade humana que eu gostaria de ilustrar é a ocitocina, que é um hormônio que originalmente, durante o processo evolutivo, funcionava para estimular o processo de parto, né, o nascimento do bebê e a secreção de leite e para amamentar o bebê. Porém, evolutivamente, esse hormônio criou uma função relacionada à promoção de conexão entre a mãe e o bebê, inicialmente, e posteriormente evoluiu mais e tem uma função nas relações de amor entre duas pessoas e na relação de amor nas famílias e no amor romântico também. Então, a ocitocina promove a conexão em relações amorosas, especialmente quando você tem um contato físico, né, abraço, criando uma sensação de bem-estar, diminuindo a ansiedade, facilitando o surgimento de empatia e promovendo cooperação em geral. Então, é um hormônio que tem várias ações diferentes para promover a conexão amorosa. Muito frequentemente é chamada do hormônio do amor. Outro exemplo de um mecanismo de um mediador, biomediador envolvido nas relações sociais é a dopamina, que tem um papel fundamental nas relações sociais, é um neurotransmissor associado a prazer e recompensa, né, para criar comportamentos repetitivos e condicionados. Então, a dopamina tem um papel de ser uma recompensa social, você sente prazer e alegria quando você é aceito socialmente, facilita o surgimento de empatia e é um motivador social. Você vai se sentir motivado a agir socialmente pela recompensa gerada, pelo reconhecimento, pelo elogio, e vai facilitar o aprendizado social. Quando na relação entre mestre e aprendiz, que era uma relação íntima e longa durante o processo evolutivo, a dopamina tinha um papel de estimular o aprendizado que acontecia gradualmente nessa relação social. Hoje em dia, as grandes empresas de tecnologia que estudam neurociência e aprenderam métodos diferentes de criar comportamentos repetitivos usando
estímulos dopaminérgicos, mas isso não é o desenho original. O desenho original era para facilitar a relação social, o aprendizado social, a motivação de estimular uma relação social. Então, esse é outro exemplo que ilustra a nossa biologia social. Outro exemplo importante são as endorfinas, né, que são neurotransmissores que fazem a gente se sentir bem, é a química do bem-estar, né? E diminui a dor e o desconforto, a sensação de angústia interna, né? Gerando um certo bem-estar, uma certa calma, e estimula e promove emoções positivas, conexão social e diminui o estresse, né? Então, por exemplo, quando você usa opioides em primatas, a necessidade de conexão social diminui, porque o opioide substitui como a relação social estimula a endorfina. Você precisa de menos relação social quando você usa drogas. E isso reflete o fato de que, caso você não tenha uma relação social saudável, você não tem o estímulo de secreção que é natural e decorrente dessa relação social saudável, e, portanto, você sente a dor social. Isolamento social dói, literalmente dói. E essa dor social se reflete no alto índice e no alto número de pessoas dependentes de opioides, né? Então, a endorfina é outro exemplo de como a biologia tenta estimular as pessoas a se conectarem. Outro exemplo é o cortisol, que é o hormônio do estresse, né, que tem um papel importante em reações de estresse e ansiedade. E basicamente é um hormônio que é secretado quando o nosso corpo, a nossa percepção do ambiente nos aponta para risco e perigo. E é um hormônio muito importante na reação de estresse e de risco. Porém, hoje em dia, se você tem uma conexão social pobre ou até agressiva ou negativa, e você vive num ambiente social agressivo e sob pressão, por exemplo, uma pessoa que está sendo assediada socialmente, né? Continuamente, ela tem um nível de cortisol elevado. E demora vários dias para o cortisol voltar ao normal depois de um evento social estressante. Então, este é outro exemplo de como o nosso corpo responde às relações sociais de uma forma biológica. E estes exemplos todos ilustram o design humano que é altamente social. Então, quando você olha o suicídio, dependência de opioides, a agressividade de jovens, principalmente jovens homens, né? E a ultradireita com o partido neonazistas, se você observar esses indivíduos, você vai ver uma coisa em comum. Estas pessoas têm, na fundação da socialidade de cada um fracasso social. E como você pode medir o fracasso desta rede social individual? Porque cada pessoa deve ter uma rede social. Então você vai lá e mede quantas pessoas você conhece, quantas pessoas você se conecta, quantos amigos você tem, como é essa relação de amizade. Então, se você pegar e olhar a rede social individualmente, pegar uma pessoa que, por exemplo, é membro de um partido neonazista, você vai lá, examina e conversa com aquela pessoa e entrevista as pessoas ao redor dessa pessoa. Muito frequentemente, o que você vai encontrar é relações pobres e agressivas e competitivas, uma família frequentemente fragmentada e desconectada, sem relações íntimas, não vive num ambiente em que a pessoa se sente segura psicologicamente, então não tem segurança psicológica, não tem intimidade, não tem espaço para esta pessoa se mostrar vulnerável. A quantidade de relacionamentos de alta qualidade é baixa ou não existente.
a diversidade desses relacionamentos, ou seja, o tipo, se você tem uma rede social em que você conhece várias pessoas e essas pessoas são diferentes entre si, elas pensam diferente, isso vai estimular um diálogo, vai estimular uma aceitação de perspectivas diferentes, vai estimular a flexibilidade cognitiva, vai melhorar e refinar a cognição emocional, ou seja, a diversidade dessa rede social também é importante. Então, quantidade, qualidade, diversidade da rede social individual, combinada com a falta de segurança psicológica, a falta de intimidade, a falta de um espaço para essa pessoa se sentir vulnerável, se mostrar vulnerável e ainda se sentir segura. E a falta de amizades íntimas, amigos, abraço, né? E a falta de amor, de relacionamentos amorosos, tanto de família quanto pares românticos. Então, se você olhar estas pessoas e analisar a rede social individual de cada uma dessas pessoas, na grande maioria das vezes, você vai ver uma socialidade doente. E nesta série de episódios que eu estou começando com o episódio de hoje, eu vou fazer uma discussão mais aprofundada de como, quando e onde você pode entender o que é uma rede social individual saudável. E o que você pode fazer para moldar a sua vida de uma forma que a sua socialidade vá para uma direção saudável, e isso vai ajudar muito no seu equilíbrio e saúde a longo prazo, para atingir uma vida plena. Bem, é isso por hoje. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me sigam no Instagram, @Caud Conexão Sapiens, e por favor espalhe essa notícia. Tem um novo podcast, Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Caud. Meu nome é Caud Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e meu doutorado também foi na FMUSP. Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas. 17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e, na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas que, pela primeira vez na história, houve uma redução da mortalidade do câncer, e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina de 2018 que o professor James Allison recebeu. Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado.
Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura com o objetivo de sintetizar a ciência no apoio à sua jornada de crescimento social, pessoal e cognitivo. Esta síntese é o resultado de mais de 2 décadas de estudo.